Amém. Quem lembra do nosso texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler juntos. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar ali. Eu prefiro aqui que é maior. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o próximo, Gu? Só para a gente lembrar que quem vai fazer isso conosco é o Senhor. Ele diz assim: e aquele que os chama é fiel e fará isso. Glória a Deus por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigada por tua palavra. Obrigada por teu amor, por teu cuidado, por tua bênção nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te dar louvores, porque sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já conquistou na cruz por nós. O Senhor já pagou o preço por tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha quebrar fortalezas, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha trazer cura sobre as nossas vidas, porque nós cremos na tua palavra que é fiel. A tua palavra que nos diz: aquele que o chama é fiel e fará isso em nós. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Amém. Quem sabe qual é o tema de hoje? Injustiça. Nós estamos falando nessas 3 semanas, não preciso repetir. Se você não viu, você pode ter acesso a isso no nosso canal do YouTube, do Ministério Arcos. Se você nunca entrou lá, faz favor, se inscreve no canal, deixa lá sua curtidinha para nós. Isso vai engrandecer o trabalho do Gustavo, né? É o Gustavo que faz isso para a gente. Às vezes, depois do culto, né? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, estar lá trabalhando em favor disso. Gostaria muito que vocês honrassem o trabalho do Gustavo. E obrigada, Gu, por teu trabalho, por teu empenho, viu? É para o Senhor, eu tenho certeza, e do Senhor vem a recompensa. Mas nós agradecemos. As nossas emoções afetam diretamente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as emoções afetam o nosso corpo? Porque existem doenças que não têm explicação no nosso corpo e que vêm das nossas emoções. Existem doenças no nosso corpo que é comprovado pelo médico, o médico foi lá, comprovou, mas ela foi gerada por problemas emocionais. Estou mentindo, Renata, que trabalha aí na área da saúde? É assim que acontece. Quantas pessoas têm gastrite, úlcera e tantas outras doenças, inclusive cânceres, muitos deles causados por conta das emoções. Então afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma, porque tem gente que é azedo, parece até que foi batizado no vinagre, não é? Tem gente que é azedo, assim, parece que é infeliz, a pessoa parece que não tem alegria. Você já viveu com gente desse jeito? Assim, tem essa coisa assim de que tudo é ruim, a comida é ruim, o jeito das pessoas são ruins, olha, tudo é feio, nada é bonito, nada é legal, nada é interessante. Já viveu com gente assim? Já teve contato com gente assim? Porque tem a alma azeda, afeta. As emoções afetam a alma. E elas afetam o espírito, porque quando ela afeta a minha alma, eu vou pecar. Porque a emoção, ela vai trazer algumas coisas dentro de mim que vai me fazer pecar.
e que vai afetar o meu espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós precisamos que o Espírito, que o Deus de paz nos santifique inteiramente no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Eu falei nesses 3 dias a mesma coisa, e eu quero que você nunca mais esqueça disso. Você é um espírito, você não é um corpo. Porque o corpo vai voltar para a terra. Você não é uma alma. Você é um espírito que vai voltar para Deus. A Bíblia diz que o pó volta à terra que o deu, e o espírito volta a Deus que Ele nos deu. E a alma são as nossas emoções. É onde nós muitas vezes somos governados por ela. Nós falamos aqui da rejeição, nós falamos aqui do abandono, nós falamos aqui do que mais? Lembra aí? Rejeição, abandono, humilhação. E hoje nós vamos falar das 2 últimas, que é traição e injustiça. Eu disse para vocês desde o princípio que nós carregamos isso desde o ventre. Muitas vezes na nossa infância, na nossa criação, na nossa relação com as pessoas com quem nós convivemos, especialmente com pessoas que exerceram autoridade sobre a nossa vida. Sejam pais, sejam pessoas que exerceram a autoridade sobre nós. Por que nós carregamos essas feridas dentro da nossa alma? Carregamos essa ferida dentro da nossa alma porque nós fomos machucados. E cada vez que eu permito que isso continue dentro de mim, por isso nós precisamos tratar, não há ninguém, nós não nascemos um quadro em branco. Eu disse isso aqui também nas outras ministrações. Nós não somos um quadro em branco. Nós já viemos com marcas dos nossos antepassados. Eu nunca contei aqui para você, eu talvez já tenha contado. Meu avô morreu na cadeia, meu avô era assassino. Então, quantas marcas? A minha avó veio corrida da Bahia quando meu avô morreu. Ela tomou acho que 7 ou 8 facadas nas costas. Com uma bebê de 6 meses, ela deitou por cima da criança para não matar a menina. Tomou essas facadas todas por vingança por conta do meu avô. Então, você carrega. Você sabe que a menina, ela já nasce com os óvulos dela. Da vida inteira. Então, nós trazemos marcas de lá de trás. Então, nós não nascemos um quadro em branco. O que acontece é que, para piorar a situação, é que nós temos pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida, que também têm as suas feridas. Então, elas vão despejar em cima de nós. Por que nós precisamos ser curados? Porque gente curada abençoa. Gente curada cura outras. Agora, gente ferida, fere. Gente ferida, machuca. Então, nós precisamos buscar essa cura no Senhor, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas eu queria falar para vocês o que é essa ferida da traição e da injustiça. Vamos começar pela traição, né? A ferida da traição, ela vem desde a infância, quando, por exemplo, é um exemplo, tá? Quando um pai prefere um filho do que o outro. Ele se sente traído também pelo pai. Ele não só se sente abandonado, como ele se sente traído. Principalmente pelo sexo oposto. O menino se sente traído pela mãe. A menina se sente traído pelo pai. Então, se há essa coisa de preferência, vai se sentir traído. Essa criança vai crescer quando alguém, por exemplo, conta, ela tinha um amiguinho
porque ela confiava naquele amiguinho, o amiguinho era amiguinho de verdade. E esse amiguinho, por alguma razão, falou mal dela, traiu a confiança. E isso a criança que nasce com isso, que tem isso na sua infância, ela vai trazer para a vida. Acontece o seguinte, você já ouviu falar assim, parece que eu só encontro gente desse jeito na minha vida? Mas já reparou que as pessoas falam assim, parece que eu só encontro gente que vai me trair na vida. Eu fui traído pelo meu pai, eu fui traído pela minha mãe, eu fui traído pelos meus amigos, casei, fui traído pelo marido, pela esposa. Eu só encontro gente que me trai. Na verdade, não é isso. É que existe dentro de você uma ferida. Se eu falar para você assim, não pense num carro vermelho. Quem não pensou no carro vermelho? Na hora vem o carro vermelho. Você já reparou que se você falar assim, ó, vou comprar um Honda Fit para mim. Onde você passar, você vai encontrar um? Não é assim? Aí você fala, parece que o mundo inteiro comprou um Honda Fit. Por que será? Aí a gente fala assim, fulano, eu só encontro gente desse tipo. Não, na verdade o que acontece é que existe uma ferida dentro de você. Essa ferida está lá dentro. Então, tudo que as pessoas fizerem vai cutucar a sua ferida. Na verdade, não é que você só encontra gente desse tipo. É que qualquer coisa que as pessoas fizerem para você, você vai achar que está tocando na sua ferida, porque você está machucado. A pessoa que foi traída, ela vai encontrar alguns defeitos na vida dela mesmo, né? Quem foi traído se torna alguém rígido, controlador. Onde você foi? O que você está fazendo? Por que você falou isso? Deixa eu ver seu celular. Deixa eu mexer nas suas coisas. Deixa eu fazer. Por quê? Ele tem a necessidade de controlar. Porque ele acha que tudo que estão fazendo é contra ele. Tem uma rigidez que não é capaz de se flexibilizar para nada. É preto, branco. É daquele jeito fechado. Ele não se curva. Porque ele criou dentro dele uma proteção. Eu estou me protegendo. Eu estou cuidando de mim. Então, esse adulto agora, ele vai ser aquela pessoa que tem muita dificuldade em estabelecer vínculos com outras pessoas. Porque ele não confia. Ele não vai ter amigo. Porque ele não confia. Ele não vai se doar ou se dar, ou não vai se abrir nunca, vai ter sempre a vida fechada. Por quê? Porque ele não confia. Se eu falar alguma coisa, essa pessoa pode me expor. Se eu mostrar a minha fraqueza, pode pisar em cima de mim. Quem teve essa ferida, essa pessoa vive num constante alerta. Num constante alerta. Quem é que vai me trair agora? Não posso confiar. Não posso me deixar. Sabe aquelas... Eu vou falar de mulher, porque mulher mais assim... Mas tem muito homem louco por aí, né? Mas aquelas mulheres que se o marido não tiver um cabresto, se ele olhar para o lado, por que ele olhou? Por que ele olhou? Sabe esse tipo de gente assim? Carrega para o resto da vida. E se não se curar, vai morrer sem ter um amigo de verdade. Sem se abrir com ninguém. Porque ele é temeroso. Ele tem medo de confiar. Essa talvez seja uma das feridas mais difíceis de curar. A pessoa que se sentiu traída, por alguma razão, dificilmente, se não for o poder de Deus, a graça de Deus, essas pessoas também, elas têm acessos de raiva. Crise de raiva.
Muitas vezes elas não manifestam. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu conheci um casal que o homem traiu a sua esposa, mas ela decidiu perdoar e decidiu viver com ele. Toda vez que ele chegava em casa, essa mulher era grossa, estúpida. Aí ele falava, vou embora. Ela corria atrás dele, não, volta, fica aqui. A hora que ele ficava, ela começava a tratar mal. Tratava o cara mal. Por quê? Porque, na verdade, ela nunca perdoou. Ela botou um pano. Mas perdoar, ela nunca perdoou. E o fato de não perdoar, fazia com que ela queria se vingar, de alguma forma, daquela pessoa, jogando toda a sua raiva em cima dele. Vamos para a injustiça? Para a gente entender tudo e depois a gente fecha o pacote, né? Vamos lá, ferido pela injustiça. Essa ferida, ela acontece quando a criança é um pouquinho maior, ela já entende as coisas. É aquela criança que não foi respeitada nas suas opiniões. Antigamente isso era muito comum, hoje os pais são mais flexíveis, são mais cuidadosos. Mas quando eu era criança, por exemplo, se a gente entrasse numa conversa de adulto, se a gente entrasse numa conversa de adulto, chegasse se metendo no assunto, o pai só passava o olho assim, né? Ou a mãe passava o olho assim, você já entendia que você estava lascado. A hora que a visita fosse embora, você estava perdido. Não era assim? Sabe aquele pai que você quer falar alguma coisa, ele fala, cala a boca. Por isso os judeus nunca falam, cala a boca. Eles dizem, faça silêncio. Porque cala a boca é forte, né? Esses dias eu estava com a Antonella, eu estou com a Antonella, mas eu disse para ela, ai filha, cala a boca um pouco. Ela disse, cala a boca não, vovó. Cala a boca não, vovó. Para mim me ensinou. Eu disse, é verdade, desculpa. Eu não disse para ela, cala a boca. Eu falei, ai, cala a boca um pouco. Ela fala. O tempo todo, a minha cabeça estava dando nó já. Cala a boca não. Aquela criança que nunca pôde dar opinião, que era obrigada a pôr a roupa que o pai queria, que era obrigada a fazer o que o pai queria, que era obrigada, nunca teve o direito de falar, eu não gosto disso. Ó, Giló, eu não gosto, vai comer. Sabe assim? Essa criança, ela vai crescer e ela vai se sentir sempre que ela não pode expressar, que ela não pode falar, que ela não tem direito. E sabe o que ela vai se tornar? Aquele perfeccionista. Eu tenho que fazer tudo certo. Eu tenho que fazer tudo direitinho. Essa pessoa tem uma dificuldade imensa de pedir ajuda. Me ajuda. Por quê? Porque ele sempre decidiu sozinho, fez sozinho, pensou sozinho. Ele nunca compartilhou daquilo que ele pensava, daquilo que ele sentia. Então agora ele vai fazer tudo sozinho. E ele quer fazer tudo perfeito, porque ele precisa mostrar para as pessoas que ele é capaz. São pessoas que têm uma rigidez de vida. Ela cobra muito dos outros, porque ela foi cobrada. Então ela cobra dos outros, da mesma forma. Tem dificuldade de pedir ajuda, mas tem dificuldade também de receber. Ele não pede quando você vai dar, tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Senão não serve, senão ele não consegue se comunicar com clareza.
nunca vai conseguir se comunicar com clareza, porque ele tem medo de como falar, de como as pessoas vão reagir ao que ele vai falar. Tem dificuldade de dizer não. Ele acha que ele não pode falhar. Essa é a ferida da injustiça. Tem medo de ser criticado. Se você tem a ferida, e aí você vai se identificando, tá? Olha aí se tem dentro de você isso aí. Se você é o tipo da pessoa que não pode ter um feedback nunca, nunca, porque você vai considerar isso uma crítica, cuidado. Talvez esteja latejando dentro de você a ferida da injustiça. Porque é uma pessoa que não aceita ser criticada. Essa é a pessoa que sofreu de injustiça. E não é só quando é criança, não. Porque existem coisas que a gente adquiriu na vida adulta já, viu? Né? Você não tinha a ferida da traição quando era criança, seus pais nunca te traíram, a tua liderança, as pessoas que estavam sobre você nunca te traíram, você não se sentiu assim, mas pode ser que um amigo que te traiu na sua idade já adulta e que gerou dentro de você essa ferida, e a mesma coisa são com todas elas. Não é só, normalmente elas vêm lá da infância e agrava quando você se torna um adulto. Essas são as 5 feridas que nós falamos aqui desde o princípio. E provavelmente, porque como eu disse aqui, você não veio um papel em branco, você já veio marcado com algumas coisas. Pode falar. Pode. Imenso. Uhum. Sim. Eu sempre digo assim, quer saber quem é a pessoa? Pergunta para a esposa, pergunta para o esposo. São as pessoas que vivem, que convivem com os filhos, né? Elas é quem sabe quem nós somos de fato, de verdade. A gente usa as máscaras. Lembra que nós falamos aqui sobre as máscaras? Como é que é a máscara daquele que viveu a injustiça? Ele é rígido, ele é firme. Aí você olha assim e fala assim, nossa, o cara é firme mesmo. É uma firmeza que ele mantém por fora, mas por dentro ele está estragado. Ele está destruído. Então, você olhando para dentro de você, e eu disse isso no primeiro encontro nosso, que é necessário que a gente pare para se olhar. Porque quando você se conhece, quando você sabe quem você é, as deficiências que você tem, você vai tratar. Se você não sabe que você tem um problema, você não vai tratar o problema. E provavelmente você vai sempre achar que o outro é que tem problema, não é você, nunca é você. E todas as feridas que nós temos, elas são uma tentativa do diabo de nos deformar, de tirar de nós a nossa verdadeira identidade. Porque qual é a minha verdadeira identidade? Eu sou um filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu nasci para revelar Deus, eu nasci para revelar as coisas do céu, eu nasci para ser alguém que o Deus projetou para mim. Aí eu permito que essas feridas não sejam curadas e saradas dentro de mim, e quando eu não permito, quando eu não sei que elas existem, eu não permito que elas sejam curadas, e a partir do momento que elas não são curadas, eu vou refletir uma imagem deformada. Ah, mas eu sou crente, eu nasci de novo. Mas se você não mudar a mentalidade, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que nós precisamos transformar a nossa mente. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Põe para nós. Diz assim:
As armas com as quais lutamos não... Vamos voltar 1:3, por favor? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Dá só uma paradinha que a gente vai continuar. Deixa eu falar para você o que são essas fortalezas. São essas feridas. São essas feridas da nossa alma que nós criamos dentro de nós fortalezas. Uma pessoa que foi traída, ela se torna impenetrável. Porque ela não quer confiar mais em ninguém. Ela não confia em ninguém. Ela é impenetrável. São fortalezas que ela criou dentro dela. Aquele que é rejeitado, se ele enfiar a cara no carro, assim, alguém falar assim, não vai caber você no carro, pronto, já é o fim do mundo. Eu não fui aceita, eu não fui querida, eu não vou mais naquela igreja, porque não me deram paz do Senhor, eu não vou mais naquela igreja, porque abraçou todo mundo, excluiu eu, e assim vai. Nós vamos carregando essas feridas dentro de nós, e elas vão tornando-se em fortalezas dentro da gente. E chega uma hora que você precisa parar e falar, eu quero viver livre, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não posso mais viver debaixo dessas fortalezas. Eu não posso mais viver aprisionados em sentimentos. Ele diz, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos mais um. Destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero falar para você, como é que você pode ser curado das suas feridas de alma? Primeiro lugar, no topo do cume do monte, primeiro plano, você precisa aprender a perdoar. Perdoar. Se você não perdoa, você vai conviver com a dor para o resto da vida. Falta de perdão, sabe o que é falta de perdão? É você pegar um pacote de brasa quente assim e falar, vou atirar em alguém. Primeiro você se queima, você não vai atingir ninguém com a brasa quente na sua mão. É só para você mesmo. A falta de perdão é só para prejudicar você. Existem pessoas que você não perdoa, que nem sabe que você existe. Ela nem sabe que ela fez. E você está lá remoendo. Amargura, mastigando, que nem cavalo. Come, bota para fora, come de novo, ruminando. Uma dor que não era para ser sua. Que a única coisa que você precisa fazer é liberar essa pessoa e dizer, vá em paz. Eu não preciso sentar à mesa e comer de novo com essa pessoa, mas eu preciso liberar. Eu preciso perdoar, porque se eu não perdoo, o único prejudicado pela falta de perdão não é o outro, é você. Eu já disse isso aqui milhões de vezes, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a não deixar nada descer para o meu coração. Porque depois que desce é mais difícil de tirar. Existem coisas que você precisa liberar antes de descer. Então já começa a declarar. E eu vou falar uma coisa para você. Querido, abra a tua boca e fale. Fale. Voz alta para o diabo, o inferno inteiro ouvir. Eu perdoo, eu libero, eu abençoo. Sabe por que nós precisamos falar, mesmo que nós não estejamos sentindo? Porque o tolo fala do que vê. O sábio fala do que quer viver. Aprende isso. O tolo fala do que vê. O sábio fala daquilo que ele quer viver. Então comece a declarar a bênção do Senhor. A Bíblia diz, abençoai os vossos inimigos, meu amigo. É tão interessante que a Bíblia não fala para você abençoar o amigo. O amigo já está abençoado com a sua amizade, que é legal, você é gente boa, ele já está abençoado com a sua presença. Agora ele diz, abençoe os inimigos. Perdoe. Libere.
Se você tem aí dentro do seu coração, e por isso eu disse para vocês lá no primeiro encontro nosso, entra no teu quarto, fala com Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu fui ferida, eu fui machucada, me doeu aqui, porque a sua dor é real, ela não é inventada, ela é real, ela é um fato. Ninguém está minimizando a sua dor e está dizendo que você que não dói. Eu estou dizendo que dói sim, mas é necessário você chegar diante de Deus. E a Bíblia fala assim, confessai os vossos pecados e sejam curados. Por que será? Eu falo e sou curado. Eu abro a boca e sou curado. É o que está escrito lá. Acho que é Tiago que diz isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. É preciso falar. E com isso eu não estou falando que você vai abrir sua vida para todo mundo. Porque existem pessoas que não são confiáveis. Procure pessoas que são confiáveis para você confessar. Para você falar da sua dor. Porque quando eu falo e libero, eu perdoo. Talvez sejam os teus pais que tenham te ferido. Talvez sejam pessoas próximas de você. E eu quero dizer para você, querido, se você não começar pelo topo, que é o perdão, você nunca vai ser curado. Segunda coisa que você precisa fazer para que você seja curado. Nós vamos lá para o versículo 5 de 2 Coríntios 10. Diz assim: destruímos argumentos. Deixa eu te falar, a tua mente vai criar um monte de argumento para você não perdoar, para alisar a tua dor. Deixa eu te falar, quando você fala assim, eu fui ferida, é verdade, é um fato. Aí você diz assim, bom, eu vou perdoar. Mas, quando você disse mais, isso são os argumentos que a sua mente vai criar. Sempre que tiver um mais, são argumentos que você vai criar. E a Bíblia diz que nós precisamos destruir os argumentos. Os argumentos. Você vai sempre tentar, a sua alma vai sempre tentar argumentar. Eu tenho razão. Eu fiz isso porque o culpado é sempre o outro. A conta vai chegar sempre para o outro. E a gente vai argumentando toda. Você pode listar de cima embaixo um monte de argumento que você tem para ter feito o que você fez. Mas isso são argumentos diabólicos. Quando você, eu sou fascinada pelo Salmo 51. Embora o meu Salmo é o 103, todo mundo sabe. Mas o Salmo 51, ele mostra um homem que não justifica o seu pecado. Que não fica pondo culpa. Ele podia falar assim, Batseba, aquela sem vergonha, foi tomar banho lá no rio, na frente da minha janela, só para eu ver, aquele corpão todo, aquela maravilha, aquela oitava maravilha do mundo, veio aqui me provocou. Não, ele não fala nada disso. Ele diz, Senhor, eu pequei. O pecado é meu, eu pequei contra ti, eu é quem fiz, eu sou o culpado. E é isso que muitas vezes nos falta e por isso nós não somos nunca curados. Porque nós sempre criamos um argumento. Nós sempre temos uma justificativa. E não dá para lamber ferida, querido. Lá no céu, um dia você vai chegar lá e não vai adiantar você falar para Deus assim, Senhor, mas você viu o que fulano me fez? Senhor, mas você viu como é que era aquela mulher? Senhor, o Senhor viu como é que era aquele homem? Senhor, o Senhor viu como é que era aquele vizinho que eu tinha? Nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Porque nós precisamos ter
autorresponsabilidade. Você pode dizer essa palavra bem alto comigo? Autorresponsabilidade. Pode dizer mais uma vez? A responsabilidade é minha. É minha. Ele diz aí, destruímos argumentos e toda a altivez. Aí é que o bicho pega. Sabe por que nós temos argumentos? Sabe por que nós não perdoamos? Sabe por quê? Porque existe um bichinho dentro de nós, chamado orgulho. Orgulho. E essa é a nossa desgraça. A desgraça do ser humano é o orgulho. É ele que vai levar a gente para o inferno, se a gente não se posicionar. Nós criamos argumentos porque nós somos orgulhosos, nós não perdoamos porque nós somos orgulhosos, nós não pedimos perdão porque nós somos orgulhosos. E ele diz que as armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas em Deus para destruir os argumentos e a altivez. O que é altivez? Orgulho. É orgulho. E ele diz que esse orgulho se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Efésios, onde ele diz que para que a gente chegue à estatura, à medida de Cristo, nós precisamos ser transformados. Transformados como? Quebrando de nós todo orgulho. Nós somos pretensiosos. O ser humano é pretensioso. E a gente gosta de culpar o outro. A nossa mente vai sempre argumentar. E enquanto você estiver argumentando, você não se arrependeu. Não houve arrependimento. Quando nós estudávamos lá no Paraná, um professor que nós tínhamos, muito querido, que já está com o Senhor, ele dizia o seguinte: o problema do ser humano é que ele não consegue alcançar esse padrão aqui, ó. Porque é um padrão alto. Então o que ele está fazendo? Ele está trazendo esse livro para o padrão dele. São os argumentos que nós criamos. Nós criamos tantos argumentos para dizer por que nós não perdoamos, por que nós não vamos atrás, por que nós nós nos sentimos feridos. Você sabe que essa ferida da injustiça, acho que a maioria dos pastores tem. Eu fiz tanto pelo fulano. Eu me doei pelo fulano. Eu passei madrugada orando pelo fulano. E na primeira oportunidade o fulano foi embora da igreja. Que injustiça. E aí nós criamos dentro de nós uma rigidez. Aí nós achamos que os outros também vão fazer o mesmo. E a gente se endurece. A gente se petrifica. A Bíblia diz: eu vou dar a vocês um coração de carne, vou trocar o coração de pedra, a dureza do nosso coração. Precisa ser quebrantada. Eu quero terminar esses dias todos dizendo para vocês, queridos, que as nossas feridas, elas estão lá, elas estão cheirando mal. Elas estão purulentas. Enquanto você ficar alisando essa ferida. Hoje, enquanto preparava essa mensagem, eu olhei para essa cicatriz que eu tenho aqui no braço, que eu caí. Fui para Londrina andar de patinete, caí.
e machuquei aqui o meu braço. Está aqui, eu vou lembrar, se ela ficar aqui para sempre, eu vou lembrar para sempre dela. Porque ela tem existe uma marca. Mas ela não dói. Nos primeiros dias, Michele fazia curativo, eu tinha vontade de morder a Michele, né, Michele? Eu não queria fazer. E o negócio grudou a gaze. Aí eu entrei dentro do chuveiro, jogava água, o bicho colado lá, não saía, eu não queria puxar. E debaixo de oração, Senhor, tira isso aqui. E água caindo, aquilo doeu. De noite eu passei a mão e mexi o braço. E tudo que qualquer movimento que eu fazia, aquele negócio doía. São assim as nossas feridas da alma. Todo movimento que você faz, se você não for curado, todo movimento que você fizer, vai continuar te machucando. E não foi para isso que Jesus te chamou. Ele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si, Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado, Ele foi abandonado, Ele soube o que era traição, Ele foi injustiçado. Todas essas feridas, Jesus já passou por elas. E Ele diz que Ele levou sobre si as nossas dores. E eu queria dizer para você, está doendo ainda em você? É preciso que você tome uma postura. Porque eu não posso te curar. Eu vou falar para você, nem Deus pode te curar se você não se posicionar. Se você não quiser a cura. Está à disposição. Mas o caminho é esse. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa quebrar todo o argumento. E fazer como fez Davi. A culpa é minha. O errado sou eu. Ah, mas eu era só uma criança. Você era uma criança, hoje você não é mais. Hoje você é um adulto responsável por você mesmo. Você pode carregar essas dores se você quiser. Eu fecho dizendo para você, mude as suas palavras. O tolo fala do que vê. O sábio fala daquilo que ele quer viver. Começa a declarar na sua vida a cura do Senhor. Começa a olhar para as suas atitudes diante de algumas circunstâncias e olhe para dentro de você e veja se não é uma ferida gritando dentro de você, precisando ser curada ao bichinho. Ninguém se apavorar. Vamos fechar os olhos agora, vamos ficar de pé, senão vocês vão ficar prestando atenção na... É uma mariposa? É uma mariposa. Fecha os teus olhos. Eu quero ler mais uma vez com você, 2 Coríntios capítulo 10. Queria muito que você deixasse o Espírito Santo falar com você agora. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Você está aí deprimido, com insônia, com síndrome do pânico, seja lá o que for. Que é a sua alma gritando. Você pode tomar até um remédio, eu não estou dizendo que não deve. Pode tomar. Se o médico mandou, toma sim, vai fazer bem para você. Mas ele não vai te dar alegria. Ele pode até tirar um pouco da sua dor, mas ele não vai te dar alegria. Porque o que vai te dar alegria é o dia que você entender que as armas com as quais lutamos não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que foram criadas em você. Aquilo que o diabo está usando para deformar a sua identidade. Aquilo que você nasceu para ser.
Ele diz que essas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E somos nós. Ele não está dizendo que é Deus que vai destruir. Somos nós que destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe como? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu não vou mais falar do que eu vejo, mas eu vou falar daquilo que eu quero viver. Eu vou permitir que o meu pensamento seja povoado, seja regado com aquilo que eu quero viver. Eu quero viver a glória de Deus. Eu quero viver a presença de Deus. Eu quero viver a alegria do céu. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero ter um comportamento deformado por causa das minhas dores, porque Ele já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas mazelas da alma. Não importa quem não te desejou. O Senhor diz para você que Ele morreu porque Ele te desejava tanto, que Ele não queria passar a eternidade longe de você. Ele deu o seu Filho para que você não fosse mais rejeitado. Ele foi humilhado, Ele tomou o seu lugar de humilhação. E Ele diz que a partir do momento que eu digo assim, tudo bem ser humilhado, Ele diz que Ele me põe num lugar de exaltação. Porque Ele diz que aquele que se humilha, Ele exalta. Talvez você tenha sentido na sua vida inteira que você foi injustiçado. Eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu digo tantas coisas, eu faço por merecer e não alcanço. Quanta injustiça! Eu quero dizer para você que Jesus, Ele foi punido injustamente, para que esta injustiça vivesse Ele, dando a você a justiça que vem dEle. Deus é justo, e é Ele quem nos justifica. Talvez você tenha sido traído, e como Jesus, Ele também foi traído. Ele foi traído com um beijo, de um amigo, de alguém que Ele tinha acabado de lavar os pés. E mesmo assim, Ele chamou Judas de amigo. E a Bíblia diz que Jesus o amou até o fim. Mesmo sendo traído, Ele amou até o fim. Talvez você tenha vivido o abandono. Talvez você tenha vivido momentos onde você queria tanto ter seu pai, sua mãe do seu lado. E doeu tanto. Eu quero que você olhe para essa criança agora. E diga para ela, você conseguiu. Porque você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive com você, diz o Senhor. Ele disse em sua palavra, eis que estou convosco todos os dias. Naqueles dias de dor que você achou que você estava abandonado. Ele estava lá com você. Talvez você não tenha percebido, sentido, mas Ele estava lá. Não importa qual seja a sua dor. Nesta noite o Senhor quer quebrar as fortalezas que estão dentro de você. As fortalezas que você criou por causa dessa dor. As fortalezas que você levantou dentro do seu coração, dentro da sua mente. O Senhor está dizendo para você nessa noite que é noite de cura, de libertação. Você está preso dentro dessas fortalezas. E o Senhor quer dizer para você, destrua tudo isso. Pare de argumentar. Quebra a altivez.
se humilha debaixo da potente mão do Senhor, porque é Ele quem vai te exaltar. Você pode estar dizendo, mas doeu tanto, e ainda dói. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo para curar as tuas feridas. Ele tem a cura para a sua dor. Talvez seja necessário você chegar na sua casa, entrar no seu quarto e falar para Deus: as minhas reações, elas não são aquilo que eu queria, porque eu tenho sido deformada pelas minhas feridas, eu tenho sido deformado pelas minhas feridas, mas hoje, Senhor, eu quero ser curado. Diga isso para Ele. Eu quero perdoar a quem eu tenho guardado dentro do meu coração, como prisioneiro dentro do meu coração, porque eu não perdoei. Eu libero essas pessoas. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu recebo do Senhor o bálsamo. Diga para a tua alma: alma, eu quero ver. Alma, eu quero ver o que é que está dentro de mim, que eu não estou conseguindo enxergar. Talvez você tenha tido reações tão estranhas, até para você mesmo. Talvez você diga: mas por que eu fiz assim? E não é você, é essa ferida que está aí dentro e que precisa ser sarada em nome de Jesus. Diga: alma, eu quero ver. Eu quero ver o que acontece dentro de mim. Eu não quero olhar para o outro, eu quero olhar para mim. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós, a começar de mim, Senhor. A começar de mim, porque eu não quero ser mais alguém deformada. Deformada pelas minhas dores, pelas minhas feridas. Eu quero que os meus irmãos reflitam a tua imagem. A tua imagem que muitas vezes tem sido impedida pela dor, pelas feridas da alma. Mas eu te peço nessa noite que haja compreensão, que haja entendimento, Senhor. Haja na mente de cada um, para que nós possamos olhar para dentro de nós e nos ver como nós somos. E não aceitar mais ser os mesmos. Nós queremos ser transformados. Nós queremos alcançar a medida da estatura de Cristo. Onde a dor não cabe, onde a dor não comanda, onde a dor não sobressai. Nós queremos isso, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, se há alguém aqui, ainda com dores profundas, vem com teu bálsamo, Senhor, trazendo a cura. Eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, esta igreja, esse povo teu. Que cada um deles receba do Senhor a cura que vem do céu. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.